Boa tarde a todos. Mais uma vez, a oportunidade da gente estar aqui, trocar algumas experiências, algumas reflexões sobre os ensinos de Jesus. A minha missão essa tarde, como o Domingos já colocou, é fazer a lembrança das orientações que regem o nosso tratamento espiritual. A Dona Isaura, quando está aqui, nos coloca sempre a importância da assiduidade, a importância do evangelho no lar, a importância de nos adequarmos na veste, usarmos os trajes adequados para estarmos aqui, e coloca sempre a importância de todas aquelas atitudes que favorecem o nosso tratamento. É o nosso pacto, por assim dizer, é o nosso combinado que vai reger todo o nosso tratamento, que vai da primeira semana que aqui nos encontramos e ao longo de todas as semanas que seguimos. Então, hoje, a minha missão é reforçar esses combinados, para que a gente possa ter a lembrança do nosso compromisso, o compromisso que nós assumimos conosco mesmo e também com a casa e com os irmãos espirituais, quando aceitamos passar pela experiência do tratamento espiritual aos sábados. Então, sob esse ponto de vista, de toda a amplitude dos nossos combinados, que a gente, desde a primeira semana, fez, hoje eu queria dar um pouco de destaque, pedindo aos irmãos a paciência, em relação a essa fase aqui do tratamento, que é a parte das orientações evangélicas. A parte que os nossos irmãos estão aqui para nos comentar passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus interpretado à luz dos princípios da doutrina espírita, e como eles são favoráveis e nos possibilitam uma melhor condição de escolher para o nosso dia a dia. Nessa lição, que foi o Alexandre que escolheu a lição ou foi o Júlio? O Júlio, não é? Então, eu já tinha tudo combinado com o Júlio, e ele pegou uma frase que é essencial e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. Peço destaque, nos momentos de aflições, é necessário não esquecermos a divina companhia do Senhor Jesus. É disso que nós precisamos entender. Quando nós falamos do Evangelho tratado aqui na hora do tratamento espiritual, qual é a finalidade? Por que um irmão sempre vem aqui semanalmente falar das coisas do Evangelho de Jesus para nós? Porque nós aprendemos com a experiência da vida e a experiência de anos de tratamento espiritual que as mazelas, as aflições do nosso dia a dia, os desafios que a vida nos proporcionam, têm sempre a ver com as nossas escolhas. As escolhas que fazemos na nossa vida, as escolhas que fizemos em outras experiências encarnatórias, nos trazem a essa condição atual. E essa condição atual pode ser uma condição favorável, como também pode ser uma condição de aflição, uma condição de dor. Então, as escolhas que tivemos até aqui determinou que estivéssemos aqui como estamos. Não é? Estamos contentes com a situação em que estamos atualmente? Estamos em equilíbrio? Estamos em harmonia conosco mesmo, com as nossas relações pessoais, com a nossa situação na sociedade? Estamos perfeitamente equilibrados? Sim, ótimo, continuem assim. Não, Alain, eu não estou em harmonia. Eu estou em desarmonia no trabalho, estou em desarmonia na sociedade, estou em desarmonia comigo mesmo. Então, algo precisa ser feito. Porque as escolhas te trouxeram até aqui, e aqui está significando desequilíbrio. Então, qual é a necessidade que temos? Fazer novas escolhas. Novas escolhas que determinarão uma condição diferente da que estou agora. Se eu estivesse completo, pleno, satisfeito, eu diria, continua fazendo o que você sempre fez até hoje. Como não estamos, a conclusão é óbvia, alguma coisa tem que ser feita diferente. O Einstein já disse isso, né? Que a grande insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes.
não é? E é justamente por ser um sábio que ele disse isso, aprendeu isso, observou isso, e nós temos que nos dar conta de que ele tinha razão. É insanidade a gente fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Alan, por que você está falando isso? Porque a gente precisa se lembrar do exemplo de alguém que acertou. Se a gente não sabe o que vai fazer, quais escolhas nós vamos tomar, o ideal é que a gente se oriente, aprenda com quem já passou por aquela situação. Quem já teve uma experiência de êxito, quem já teve uma experiência feliz, quem encontrou nos desafios da vida respostas para uma situação melhor. E ninguém melhor do que Jesus passou por essa experiência. Jesus, o ser encarnado mais perfeito que nós conhecemos. A sua experiência, a sua trajetória encarnatória, ao longo de diversas encarnações, o conduziu a um estado de evolução espiritual crística. Aquele que tem condições de reconhecer, interagir, sentir a presença de Deus. Ele, em experiências encarnatórias, como nós, encontrou o caminho que leva a essa perfeição, que o conduz à presença de Deus. E na sua misericórdia, no seu amor para com Deus e para conosco, aceitou ser o nosso orientador. Aceitou ser o nosso mestre, o nosso exemplo e o nosso guia. Aceitou, inclusive, voltar experiências para encontrar de novo na densidade da matéria a experiência encarnatória. Ele reencarnou aqui na Terra. E reencarnando na Terra, ele nos ensinou, através dos seus ensinamentos, através das suas experiências, através das suas parábolas, ele nos ensinou o caminho que nos conduz ao acerto. O caminho que ele mesmo trilhou e que o conduziu à experiência vitoriosa, à experiência do equilíbrio, à experiência de estar em harmonia consigo mesmo, com o universo e com Deus. Ele nos ensinou como fazer isso. E a sua experiência é o seu evangelho. O evangelho que todas as doutrinas cristãs ensinam. O evangelho que todas as religiões cristãs passam adiante. Nos relembra. E também a doutrina espírita. Doutrina cristã que ensina, relembra e esclarece. Nestes instantes, portanto, da palestra que nós temos aqui, nesse diálogo, nessa conversa, nessa exposição de 15 a 20 minutos, nós temos aqui, quem está aqui na frente, um compromisso. Falar com os irmãos a experiência de Jesus. Relembrar aos irmãos quais os princípios que Jesus compreendeu e aprendeu e nos ensinou. Qual o caminho vitorioso que ele trilhou. Para que seja para cada um de nós o norte a seguir. Para que nós tenhamos no modelo do Cristo o modelo a ser seguido. Quando Emmanuel lembra, nos momentos de aflição, segue Jesus, ele está dizendo exatamente o que eu disse, com palavras mais sábeis, mas ele está dizendo, faça no momento de aflição aquilo que Jesus nos ensinou. Aceitar as circunstâncias que não podemos mudar, modificar. Aceitar as pessoas nas suas dificuldades. Aceitar as suas limitações. E trabalhar. Trabalhar para se transformar. Trabalhar para aceitar as dificuldades. Respeitar cada um naquilo que pode lhe oferecer. Não esperar demais do outro. Cobrar a si mesmo antes de cobrar o outro. Todos os ensinos de Jesus. A doutrina espírita quantificou, melhor dizendo, sistematizou o ensino do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo.
Esta obra que está disponível a todos os irmãos, que fica aí nessas cadeiras, sempre, todas as semanas, carinhosamente, o tio Hélio ou algum dos seus auxiliares coloca aqui nessas cadeiras para que a gente tenha acesso a essa obra, e que é esse rico manancial, essa fonte de aprendizado e de um aprendizado de grande sabedoria disponível a todos nós. E nós estamos aqui com o compromisso de facilitar a compreensão destes textos aos irmãos, para que isso toque os irmãos e percebam, poxa, talvez as minhas escolhas não estão em consonância, em harmonia com a história de Jesus. Não estão em harmonia com os ensinos de Jesus. Justamente por não estar em harmonia com os ensinos de Jesus, é que eu estou hoje em aflição, sofrendo, aflito por uma situação plantada pelas escolhas equivocadas. Eu não quero mais isso para mim, eu quero fazer melhores escolhas. Quais são essas melhores escolhas? Aquelas que Jesus nos ensinou. A nossa missão é transmitir aos irmãos as escolhas que Jesus sugere para nós, como escolhas de aprimoramento, escolhas de evolução que nos fazem progredir e não ficarmos estagnados e distraídos com a materialidade. Essas são as escolhas que Jesus nos propõe. E nesta parte do tratamento é o nosso objetivo. E é justamente por isso que nós colocamos como uma das condições do tratamento a pontualidade. A pontualidade. Se nós temos o compromisso com os irmãos de todos os sábados recebê-los, todos os sábados passarmos as orientações das mensagens de Jesus e a partir das 14h55 começarmos a nossa exposição evangélica, é para o benefício dos nossos irmãos. É para o benefício e a compreensão desses ensinos que Jesus nos deixou. Quando nos furtamos a essa possibilidade de aprender com Jesus, nós estamos nos boicotando. Se eu chego 3h05, se eu chego 3h10, eu perdi parte expressiva dos ensinos de Jesus. Eu perdi a oportunidade de conhecer ou relembrar um pouco a mais de uma escolha de esperança, de uma escolha de sabedoria. Então eu estou me boicotando. Eu não estou enganando ninguém, a não ser a mim mesmo. Quando eu falto injustificadamente ao tratamento espiritual, eu não estou enganando o Portal da Luz, eu não estou enganando a dirigente do trabalho, eu não estou enganando os espíritos que estão aqui disponíveis a nos auxiliar, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou não me permitindo conhecer sobre a vida de Jesus. Eu estou perdendo uma oportunidade de me municiar com conhecimentos que possibilitarão tomar decisões mais sábias. Então, isso significa o nosso compromisso. Quando a gente pede pontualidade, quando a gente pede assiduidade, essa é a razão pela qual nós pedimos, para não nos furtarmos ao aprendizado. Quando a gente pede aos irmãos que, estando aqui, desliguem os seus celulares, é disso também que nós estamos falando. Nós estamos, sim, orientados pelos irmãos espirituais que nos explicam que as radiações eletromagnéticas emitidas pelo aparelho celular interferem na atmosfera fluídica da casa? Estamos, sim, é uma constatação, é um ensino que eles nos passaram e pedem que nós avisemos. É verdade, mas também é uma distração. O celular ligado nos tira deste ambiente. Nós estamos onde está o nosso espírito e não onde está o nosso corpo. Se o corpo estiver aqui, mas o espírito ligado a outros compromissos, ligado às curiosidades do celular, ligados à distração que o aparelho nos proporciona,
nós não estamos aqui. E se não estamos aqui, nós estamos nos furtando a possibilidade de aprender, a possibilidade de conhecer um pouco mais de uma experiência feliz, de uma experiência harmônica. Esses requisitos do tratamento espiritual, que lembramos em todas as oportunidades, a cada momento nós paramos o estudo do Evangelho para ter este diálogo com os irmãos, só tem essa razão de ser. Não é para ser chato, não é para ser autoritário, é para ser didático. Para que a nossa experiência do tratamento espiritual aqui nesta casa tenha o maior proveito possível, para que nós não nos furtemos da possibilidade de ter uma experiência exitosa. Lembrando com Einstein, se eu fizer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, eu sou insano. Até hoje, as nossas escolhas nos trouxeram em um equívoco, nos trouxeram em uma situação de desconforto. É importante que a gente tenha maturidade para aceitar que talvez não tenhamos feito as melhores escolhas, mas tenhamos também a vontade de fazer novas e melhores escolhas, que vão nos conduzir a uma situação diferente da que estamos. E quem sabe, por mérito das nossas escolhas, uma condição melhor. Uma condição em harmonia com as escolhas que o Cristo nos ensinou, que exemplificou e que nos ajuda todo santo dia a escolher melhor. Meus queridos, quando nós aprendemos com o tratamento espiritual que a oração diária é importante para o tratamento, não é para ser messiânico, não é para ser transcendental, é para ser cristão. Porque o Cristo nos ensinou que a conexão com o Pai, com o Criador, é possível através da prece. Não há nada de mágico, não há nada de ritualístico, não, é um exercício que nos ensinou Jesus. O exercício de estarmos em contato com as vibrações superiores. Dentro da casa, nos grupos de estudos, todo momento que possível, nós nos conectamos com o Criador através da prece. Por isso, fazer a prece diariamente é um exercício em nosso autoaprimoramento. É uma oportunidade para nossa melhora e que a gente não pode se boicotar. A gente não deveria se boicotar. É a mesma coisa que o médico receitar o remédio e a gente não tomar. Se nós aprendemos com Jesus a importância do remédio da prece, vamos tomá-lo no momento adequado, na hora adequada. Vamos fazer disso a nossa experiência. Vamos criar em nós esse novo hábito, o hábito da oração diária, o hábito de estarmos em contato com o Pai. Todos esses são os requisitos do tratamento. Assiduidade, pontualidade, preces diárias e a vontade de estar aqui. Não de corpo presente, mas em espírito, em alma, porque é aqui que está o nosso tesouro. Essa é a verdadeira experiência, a experiência com o Cristo, a experiência que afasta-se momentaneamente da matéria. Aqui nós temos uma só preocupação: estarmos em harmonia com Cristo. Estarmos em harmonia com o que aprendemos com Cristo, para que lá fora nós possamos exercitar esse aprendizado. No exercício desse aprendizado, nós crescemos dia a dia. Tá bom? Meus queridos, a partir da semana que vem, nós retomamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem começa o tratamento esta semana, quem começa o tratamento semana que vem, tem uma experiência nova, uma oportunidade de ouro. Vai começar a ouvir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo desde o início. Nós vamos aprender a semana que vem com o Adriano a didática do Evangelho. Como surge o Evangelho, como ele está estruturado, como nós podemos ler o Evangelho, qual foi a sistemática e a metodologia que Kardec pensou
quando escreveu a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nas semanas seguintes, nós vamos aprender os conceitos históricos do Evangelho, nós vamos aprender a parte filosófica que antecedeu o ensino dos Espíritos. E a partir de então, semana a semana, capítulo a capítulo, nós vamos conhecer a história de Jesus, interpretada à luz do Espiritismo, que vai possibilitar a nós fazer novas escolhas mais sábias em nosso próprio benefício. Excelente tratamento a todos e uma boa semana.